vida. Perdoamos as pessoas que nos ofenderam e não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensinou para os seus discípulos e nos ensina, como discípulos de Jesus, a oração modelo, conhecida como oração do Pai Nosso. Eu tenho falado aqui, repetido, que ela não foi feita para ser decorada e repetida. Eu falei semana passada, eu vou citar hoje de novo, a frase de John Stott. Ele diz assim: é fácil repetir as palavras da oração do Pai Nosso como se fôssemos papagaios. Contudo, fazer essa oração com sinceridade tem implicações revolucionárias, pois expressam as prioridades do cristão. Nós vimos que Jesus nos orienta a iniciar a oração, endereçar a nossa oração a Deus, chamando Ele de Pai. Nós vimos que como a pessoalidade dessa oração, o que Jesus nos orienta a chamar Deus, o Todo-Poderoso, de Pai. Ou seja, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Deus é um Pai que zela pela nossa vida, um Pai que cuida da gente, um Pai que merece a nossa honra, obediência, submissão. Ele tem autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Eu sei que muitos têm uma figura deturpada do Pai. Você precisa pedir a Deus sabedoria e até, às vezes, até buscar ajuda profissional. Se resolver para que você consiga enxergar Deus como um Pai perfeito, um Pai que estás no céu, não localização onde Deus está, mas um Pai que é perfeito. Céu, sinônimo de perfeição. O nosso Deus é um Pai perfeito. Vimos que Jesus nos orienta a clamar por santificação do nome dEle. Ou seja, nós precisamos tratar o nome de Deus como santo, porque Ele é santo. Reverência no trato do nome de Deus. Não useis o nome de Deus em vão. O Senhor não trará como inocente aquele que usar o nome de seu Deus em vão. Isso é muito sério. Mesmo depois de a gente ter falado isso, eu ainda escuto pessoas falando, usando o nome de Deus, Ele é sagrado. Trate o nome. Amém? Venha o teu reino. Aprendemos que o reino de Deus, ele precisa começar em nós, para que o reino e a vontade de Deus, ela se cumpra aqui na terra, como acontece no céu. Primeiro precisa começar na gente. Eu preciso buscar a vontade de Deus. Eu preciso colocar Deus, o Pai, que é nosso, no trono da minha vida, para que Ele venha dar as coordenadas, para que Ele, como Rei, sentado no trono da minha vida, Ele venha me orientar, fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita. Hoje nós vamos conversar sobre o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, dá-nos hoje. Percebe que aqui há uma divisão clara no meio da oração do Pai Nosso. Você já percebeu? Os pronomes da segunda pessoa do singular, elas dão lugar à primeira pessoa do plural. Teu reino, teu nome, tua vontade, agora passa a ser nosso, nossas, nós, nos. A gente aprende aqui que antes da gente orar por nossas necessidades, por aquilo que almejamos pensando humanamente, nós precisamos pensar primeiro, venha o teu reino, seja feita, santificado seja o teu nome. Depois podemos buscar as nossas necessidades, nossos desejos. Nós vemos mais à frente um pouquinho, lá no versículo 33, do mesmo capítulo, né? Que diz o quê? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas, as coisas materiais, elas serão acrescentadas. Ao orarmos para que o nome de Deus seja santificado, que o rei, após orarmos, que o reino dele venha e a sua vontade seja feita na terra, Jesus nos orienta a orarmos: o pão nosso de cada dia dá-nos. Eu não sei se você sabe, você lembra, mas tem uma passagem que fala que Jesus ele diz que ele é o
pão da vida. Todos conhecem? Já ouviram? Quem conhece, levanta a mão. Já ouviu falar? Jesus, eu sou o pão da vida. Eu pergunto para você, pensa, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é esse que Jesus se refere? Alguns pais da igreja, Jerônimo, Agostinho, enfim, eles ensinavam que esse pão aqui se referia ao mesmo pão que Jesus mencionou quando ele diz, eu sou o pão da vida. Eles acreditavam que era errado a gente buscar em Deus, buscar a Deus, pensando nas bênçãos materiais. E até hoje alguns apoiam essa ideia. Eu não concordo. Eu vejo assim, que Jesus realmente, essa primeira petição que ele nos orienta, que envolve nossas necessidades físicas e materiais, ele está dizendo realmente assim, peçam o pão de cada dia. Peçam aquilo que vocês necessitam todos os dias. Busquem em mim, busquem no Pai todas as suas necessidades. Porque se tem alguém que olhou para o ser humano de uma forma total, integral, foi Jesus. Jesus sendo Deus, ele alimentou. Jesus sendo Deus, ele não só pensou no espírito das pessoas, na área espiritual das pessoas. Ele olha para a pessoa, necessidades. Eu já falei aqui uma vez, que uma pessoa, ela não precisa ouvir de você. Você precisa dizer para ela que Deus ama, dê um pão, que se a necessidade dela é comer, ela precisa. Jesus pregou ao povo, curou os enfermos, perdoou os pecados, também usou o seu poder para alimentar as multidões. Todos vocês conhecem, já ouviram falar da multiplicação dos pães. O povo estava com fome. Tem um texto que, assim, após a ressurreição de Jesus, e assim, prova para a gente que mesmo depois, Jesus ressurreto, antes de ele voltar ao Pai, ele se preocupa com as necessidades materiais. Lá em João, joga aí, quero ler esse texto, por favor, joga aí. João capítulo 21, do 1 ao 25. Eu vou investir esse tempo para a gente ler. Talvez você já até ouviu ou já leu, mas não prestou atenção. Jesus, após ressuscitar, ele aparece para 7 discípulos. E o texto diz assim, ó, do 1 ao 25, joga aí que eu não tenho anotado aqui não, acompanha aí, Luizinho. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas, naquela noite, não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia. Presta atenção. Pedro fala para a galera, vou pescar. Vamos, estamos juntos? Vamos lá? Vamos embora. Vão, ficam a noite toda pescando. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, à margem do mar da Galileia, lago de Tiberíades. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Jesus sabia que eles não tinham pego nada. Jesus sabia que a pescaria tinha sido um fracasso. E quem é pescador como eu, quando a gente volta de pescaria que não pegou nada, a gente volta como? Murcho. Gastou dinheiro com pescaria, ainda tem que passar na peixaria porque prometeu peixe para a mulher, para as crianças, tem que levar peixe para casa. Jesus lhe perguntou, tem alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Passa. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque já tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando as redes com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Eu vou parar que o texto é grande. Eu queria só mostrar para você ali.
Jesus, sabendo que os discípulos tinham passado a noite toda pescando, labutando ali, sabe, era o trabalho deles para levar comida para os seus filhos, para os seus parentes, para a sua família. Jesus chega na praia, você viu no texto, Jesus estava fazendo o quê? Assando um peixinho e pão. Os discípulos não chegam depois da pescaria, e Jesus fala assim, ó, rapaziada, vamos ali que tem uma missão para a gente. Jesus não chega para os discípulos e fala assim, ó, rapaziada, vamos orar, que nós precisamos orar, é a oração que nos sustenta. Os problemas acontecem, a pescaria foi horrível, vamos lá, se preocupa com isso não, creiam em mim. Jesus prepara um café, Jesus prepara, tinha essa delícia, né? No texto ainda fala assim, ó, esses peixes aí que eu mandei vocês pegarem, pega mais alguns para inteirar aqui, que vocês estão com fome pra caramba, bota aqui que a gente vai comer mais. Refeição. Jesus deixando muito claro que se preocupa com as nossas necessidades. Deus sabe da minha e das suas necessidades. Você crê nisso? Vocês que são coisa no mercado, vocês que acham, mas pô, não comprou aí, frango de novo, ovo de novo, vocês não têm noção, estão caras. Para viver está caro demais. Está casado e precisa. Deus sabe disso. E Ele sabe que você precisa. Deus sabe que você precisa ter o dinheiro do seu aluguel. Deus sabe que você precisa ter o dinheiro das suas prestações, feitas com responsabilidade. Deus sabe do valor da escola dos seus filhos. Deus sabe das suas contas que você precisa pagar. E Ele não fica indiferente a isso. Deus não é um Deus que Ele quer só usar você para o avanço do reino dEle e que se dane sua vida pessoal. Não. Deus é um Deus que olha para você de uma forma integral e cuida de você de forma... Tem adolescente, quantos eu já... Nossa época a gente queria jogar bola, soltar pipa, não quer saber de nada. Quem quer saber de futuro? Nada. Estou dizendo que você não tem que saber, mas... porque é muito bonito a gente dizer que o futuro a Deus, você crê nisso? Você crê que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas vão ser acrescentadas? Que Deus vai suprir a sua necessidade física e material? Você crê nisso de verdade? O Deus que criou o nosso corpo não fica indiferente. Deus aclamar, orar pelas nossas... Se você pensa que isso era errado, está errado. Você pode e deve orar. A pessoa que eu mais converso sobre minha vida, tem gente que fala com todo mundo, fala com Facebook, Instagram, status, mais o quê? Twitter, papapá, mas não fala com Deus. Conversa sobre sua... Amém? Filipenses 4:6 diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, tudo é o que, gente? Tudo. Eu costumo dizer que tudo e nada é muita coisa. Ah, nada acontece de bom na minha vida. Pô, nada. Está tudo dando ruim. Tudo. Paulo fala assim, ó, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de... Lance sobre o Senhor, sobre Deus, o seu Pai, medo, preocupação. Isso é um privilégio que, às vezes, as nossas distrações, às vezes, parece que a gente não compreendeu ou esquece. Nós temos um Deus que escolheu nos adotar como filhos, que cuida da gente, que quer cuidar da gente. Clame a Ele. Jesus pagou um preço muito alto para que eu e você... Fale para Deus em oração sobre suas necessidades. Desabafe, lance sobre... Isso é terapia. Quem acredita, eu já falei aqui, você que ora, você precisa orar crendo, sabendo que... Você não fala sozinho, Deus está te ouvindo. E a partir do momento que Deus está te ouvindo, veja a oração. Continuando, o pão, ele é nosso. Jesus não disse assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O meu pão de cada dia, me dai hoje. O pão, se o Pai é nosso, o pão também tem que ser nosso. O pão, eu ensinei e ensino até hoje, às vezes, é porque eu oro quando meus filhos estão orando, eu oro junto com elas, mas às vezes dá vontade de gravar elas. Assim, emociona a gente. Lia, hoje ela está com 7 anos, mas desde mais novinha, ela aprendeu a orar, ouvindo seus pais orarem, pelos moradores de rua, que não têm o alimento. Ela agradece pela refeição, em suma, ela já entendeu que o pão é nosso. O pão, você ora pedindo as oportunidades para você. Você que está estudando, escola, ou
Você algum dia já se preocupou de olhar ao redor, ver se algum amiguinho seu não levou lanche para a escola? E de repente você pode dividir seu lanche. O pão. Ninguém é tão pobre que não possa dividir algo com alguém. Ninguém é tão pobre que não possa... Porque às vezes a gente pensa assim, e dissem, no Ronaldo, hein? Pô, se o, sei lá, Haaland, pô, se eles doassem, eu e você. Eu já falei alguma coisa no mercado, e muitas vezes as pessoas, elas deixam de lado, não levam. E se Deus te deu condição de abençoar, não é por acaso que essa pessoa... Esses dias eu fui no aviário, estava indo para o aniversário de Noronha, Chegou uma senhorinha, ela chegou, foi na minha frente, eu vi que ela estava com sacolinha, 2 quilos de por pé de galinha. Ele chegou, aí falou, eu ouvi, ele falou assim, ó, coloca R$4 aí de... Quem gosta de pé de galinha que levanta a mão? Meu pai gosta pra caramba. Minhas filhas aprenderam a comer pé de galinha com meu pai e com minha sogra. Não tem carne nenhuma. Gente, sabe o que eu lembrei nesse momento? Eu lembrei da dona Vanusa, lá do sertão. Eu cheguei para visitar a dona Vanusa, ela estava cozinhando carcaça de bode. Carcaça para ela tomar caldo de carne. Em todo momento, nós temos pessoas do nosso lado. Não adianta ficar orando, clamando, chorar, ficar 5 horas de joelho, clamando pela África, Etiópia. Gente, do nosso lado, pessoas precisando do pão. E você acha que Deus espera quem? Que Lula mande a picanha para a casa dela? É? Chegou a picanha na tua casa? Chegou a picanha na tua casa? Deixa isso quieto. Você espera o quê? Que o Bolsonaro é o presidente? É o governador? Eu e você. Deus espera que eu e você venhamos a cuidar. Amarás o teu próximo. Estou lembrando aqui, a gente estava no Recarga em Ação, aí a gente encontrou com uma moça, conversando com a moça estava com um monte de papelão e tal. Lembra dessa história que eu conversando com ela? Ela contou uma história que ela um dia estava com muita fome, não sei o que lá, e ela soltou a expressão assim, não apareceu um crente para me ajudar. Aí já escutou essa expressão? Alguém fala assim, não apareceu um crente para me ajudar? Eu nunca tinha escutado. Eu falei assim, senhora, como assim? Não entendi. Ela, não apareceu um crente para me ajudar. Eu falei, por que crente? Ela, sabe o que ela falou para mim? Eles esperam que quem é que ajude ela? Eu e você. Cristãos. Pequenos cristos, imitadores de Jesus, discípulos de Jesus, o discípulo que imita seu mestre, o mestre que alimentou a multidão, se preocupou com o pão de cada um. E às vezes a gente, na nossa mediocridade e egoísmo, o pão é nosso. Mas eu trabalhei, é nosso. Lembrando de Michele ficou quase uma semana. Eu sei que trabalhou, quem te deu saúde para trabalhar? Vai pensando, você vai ver que o nosso Pai é nosso, diz para a gente dividir o pão que é nosso. Decida hoje. O cristão que tem um pão e o vizinho não tem nada, ele não tem um pão, ele tem a metade de um pão, a metade do vizinho. Amém? O pão nosso diário, de cada dia, dá-nos hoje. Aqui eu vejo uma alusão ao maná do deserto. Você conhece a história do povo de Israel lá no deserto? Que tinha que pegar a porção diária. Todo mundo lembra disso? Pegue a porção diária, só do dia, o que vai comer. Não pegue para amanhã. Se eu estivesse lá, a primeira coisa a pensar, vou pegar para amanhã logo, garantir, vai que não cai. Prudência, né, pastor? Claro, mas a ordem foi, todos os dias vão cair o pão. Você vai pegar a porção diária, só do dia. No 6º dia que pega, enfim. Por que o pão nosso de cada dia? Por que Jesus nos orienta a pedir pelo pão? Não podia pedir pelo pão do mês? Compra do mês, mais de 1.000. Eu vou no mercado, eu já vou me tremendo para o mercado. Sabe o que a gente... Jesus está nos ensinando a crer diária. É a gente acreditar que realmente Deus vai suprir a nossa vida diariamente. A gente pode entregar o nosso amanhã nas mãos de Deus, crendo que Ele vai trazer a provisão do amanhã. Amanhã. O de hoje é hoje. Para pensar. A geração de hoje, vamos botar, nós estamos dentro desse pacote. O que mais assola a humanidade hoje? Fala. O que é ansiedade? Preocupação com o amanhã.
Jesus, há mais de 2000 anos atrás, dizia assim, ó, creiam em mim, o pão de cada dia. Percebe que isso é aquilo que Jesus, que a palavra de Deus, a gente tem uma peregrinação, a gente sofre menos, a gente é mais feliz, a gente desfruta da paz que excede todo o entendimento, que fica claro que Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você. Ele quer estar com você todos os dias. Que você diariamente chegue lá, papai, pãozinho de hoje. Papai, estou tranquilo, zen, porque eu sei que o Senhor garante o pão de hoje. E eu gosto de pensar, Deus garante o pão de algum, contando com a... Estraga a comida na tua casa? Estraga a comida. Eu aprendi com meu pai a não deixar um grão de arroz. Eu creio que ele também. Um grão de arroz, tudo. Colocar no prato aquilo que nós vamos... Para não ter desperdício. Pecado. Desperdício de comida é pecado. Às vezes eu passo umas raivas lá em casa. Com Lia. Lia é ruim de comer. Lia só come de... Café da manhã, almoço. Quando ela deixa no prato, eu falo assim, eu queria empurrar para o goela abaixo. Mas, enfim. Aí, tá vendo essa comida aqui? Toda vez que você vê essa comida aqui, você deixando, lembra que tem criança chorando, porque não tem esse pouquinho de arroz aqui para comer. Crer nesse Deus, que é buscar nele a provisão diariamente. Deus está cuidando de nós todos os dias. Você acredita nisso? Que Deus cuida de você todos os dias? Pô, mas naquele dia ruim, o dia parar no hospital, você acredita que Deus está cuidando de você todos os dias? Você é grato por isso? Você compreende o cuidado total de Deus sobre sua vida? Quem agradeceu a Deus pelo sol hoje? Se o sol não aparecer um dia, a humanidade toda morre de frio. É cuidado de Deus o sol? A chuva. Se não chovesse, a gente morreria de fome. Você agradece pelo ar que você respira? Você agradece pelo seu apetite? Tudo bem que tem uns que têm apetite demais, né? Tem gente que tomou muito biotônico Fontoura quando era adolescente, que a fome de leão não passa até hoje, não tem? Mais nova, falando, que biotônico, que negócio é esse? A gente tomava garrafinha. Minha esposa, ela tomava escondido na garrafa, assim, ó. Está com fome até hoje. Eu vou no mercado, tem que amarrar ela. Você agradece pelo apetite? Quando você fica doente, você perde o quê? Que nem doente perde apetite. Teve gente que pegou Covid, perdeu o paladar, mas continuou comendo igual um monstro, né? Graças a Deus. Você agradece? Você dormiu bem essa noite? Você agradece pela noite de sono bem dormida? Você percebe que Deus está cuidando da gente todos os momentos? Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos olhar para Deus com um coração grato, principalmente por essas coisas corriqueiras, mas que são providências de Deus, imprescindíveis. Certa vez um homem foi até o gabinete do pastor, ora comigo, agradece comigo, porque eu acabei de me envolver num acidente de trânsito. Aquela reta ali, indo para casa, o pastor morava perto da casa dele. Aquela reta que a gente pega para ir para casa, meu carro perdeu o freio, eu fui direto no cruzamento, passei, bati naquele muro, perda total no meu carro, mas graças a Deus, eu já passei ali, que o mundo diz, foi sorte, roubaram o carro da frente, não teu, foi sorte, o tiro passou, foi sorte. Quando eu falo sobre isso, presta atenção, eu lembro, pai, lá a gente morava ali perto de um valão, tinha um valão assim, morava na esquina perto do valão. E eu gosto de pipa, não tem muito tempo para soltar, de vez em quando eu vou lá, muito tempo que eu não vou lá, né, Jansen? Estou precisando lá soltar uma pipinha. Pipinha é terapia, para mim me destressa, mas muito tempo que eu não solto, enfim, eu gosto da pipa. Teve uma vez, ali, a gente saindo de casa ali, aí tinha uma praça assim, perto daquela praça, eu lembro uma pipa vindo voada, e eu era bom de marimba, hein? A galera que solta pipa aí, eu era bom de marimba. A pipa vindo assim, e a pipa ia cair dentro do valão. E a galera vindo já com bambu, não sei o quê. Irmão, a marimba, que era bom de marimba, pegava a pipa primeiro que o bambu chegava. Eu vim com a pedra, só que a pedra estava meio pesada. A ideia não era pegar a pipa, só que ela estava amarrada, meu irmão. Na hora, eu girando assim, para jogar bem alto, para pegar a pipa lá no alto, antes do bambu da galera. Quando eu ia soltar, a pedra escapuliu da linha. Só que ela escapuliu quando ela estava aqui atrás, então ela saiu reta assim, ó, para o outro lado do valão. Quando ela escapuliu, eu já esqueci da pipa. Eu fiquei olhando a pedra indo, e vinha um cara, um coroa de bicicleta. E a pedra indo. Parecia que Deus fez um negócio assim, em câmera lenta, slow motion. A pedra indo, e o cara vindo, e eu já estava preparando para correr, filho. Saí do flagrante. Eu acho que eu olhei de rabo de olho.
A pedra, o cara passou de bicicleta, a pedra passou ventando na cabeça do coroa, filho. E eu coroei de bicicleta. Não tem nem noção que foi livrado de um traumatismo craniano. Até chegar em casa, livramento de Deus. Esse coroa, eu queria ter a oportunidade de falar assim, Senhor, tu teve um livramento de Deus. Ele nunca vai saber, nunca vai saber. Outro, tá vendo? O meu livramento foi maior que o do coroa. Que se eu acerto aquele coroa, eu ia tomar uma surra em casa. Entende, gente? Assim, estou falando isso para ilustrar o seguinte, Deus cuida da gente todo mundo. E acredite, Deus nos livra de muitas coisas que nós nem tomamos. Pensa em tudo que você pensar. Eu estava conversando com o menino, cara, se a gente não cuidar, acreditar, confiar no cuidado de Deus, a gente não sabe nem de... Deus cuida de você o tempo todo, todos os dias. Deus cuida de você em todas as áreas da sua vida, todos os dias, em todo o tempo, cada segundo, cada milésimo de segundo. Deus está cuidando de você. Você acredita nisso? Porque a preocupação, os riscos que eles são capacidade, na nossa força, confiar na providência, ser grato, ter um coração consciente e grato. O pão nosso, tem um poema que eu anotei, por trás do pão está a farinha, por trás da farinha está o moinho, por trás do moinho, o trigo, por trás do trigo, a chuva, por trás da chuva, o sol e a vontade. Deus está por trás. Quando eu li esse poema, eu lembrei do pastor Azaí. Lembra uma vez o churrasco dos pastores lá? Todo mundo com fome, a gente com fome. Pastor Azaí, ora aí para o nosso almoço. Não sei se tu lembra disso. Começou o pastor Azaí. Senhor, obrigado por esse dia. Estou falando com minhas palavras também, né? Mas me traumatizou, que eu estava com fome, ele demorou para caminhar. Obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por esse sol. E eu já aqui, né? Obrigado por esse orvalho. Obrigado pelo boi que foi sacrificado para que nós pudéssemos comer essa carne. Obrigado pelo mato que o boi comeu. Lembra disso? Obrigado pela chuva que regou o capim para o boi comer. Eu falei, não é possível. Falei, às vezes Lia, quando está orando, aí Lia dá uma viajada. Obrigado, isso aqui é fulano. Aí ora, isso aqui é para os colegas da escola. E não sei o que, emenda não sei o que lá. Aí Lara fala assim, em nome de Jesus. Aí ela, amém, amém. Ela dá uma viajada, sabe? Outro planeta, ela vai para Marte. Aí ela, minha vontade é falar assim, em nome de Jesus. Ele foi agradecendo. Deus cuida da gente em coisas que nós não temos, às vezes a gente não alcança. Deus está cuidando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje é uma oração que já foi. Eu gosto muito, falei, né, da multiplicação dos peixes, está lá em João, que Jesus pega o lanchinho dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Ele pega. O que Jesus faz quando ele pega os 5? O que Jesus faz? Multiplica. Mas antes de multiplicar, ele faz o quê? Ele ora e faz o quê? Ele abençoa o pão, ele agradece. Jesus pega o pão e agradece, sirvam. Imagina o pessoal pegando 6, pão. Todos comeram e ainda sobrou bastante. O povo ficou tão maravilhado que eles queriam fazer o que com Jesus? Proclamar Jesus como rei. A força. Jesus teve que sair, porque não era o momento ainda. Jesus tinha uma missão para cumprir. O povo queria proclamar Jesus à força, como rei. Sabe o que eu entendo aqui, eu aprendo com você? Quando a gente agradece, quando a gente começar a agradecer a Deus pelo que nós temos, quando a gente for bom mordomo, Deus vai nos dar discernimento para a gente usar isso de tal maneira que as nossas necessidades vão ser cumpridas, vão ser supridas e ainda vai... E quando isso acontece, a gente se sente tão feliz como o povo que a gente entende que Ele é o Rei. A gente o adora como um Deus, um Pai, é o Rei da... Seja sincero, agradeça a Deus que se depender de você, a fome de Campo Grande, do seu bairro, se depender de você, que a fome, peça a Deus para que você consiga olhar para o lado, às vezes parar de reclamar por aquilo que você gostaria de ter ou de comer e agradecer pelo que você tem. Um chinelo, uma roupa, um quilo de arroz. Eu
acredito de verdade que Deus vai te dar você que está fazendo essa oração, você que está com toda sinceridade, reconhecendo e pedindo a Deus para ser instrumento dele, para que o pão realmente seja nosso. Deus vai te dar a oportunidade de você dividir o pão. E o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Peça a Deus para te dar essa alegria, para você entender que quando Jesus fala assim, que melhor é dar do que receber, o que é isso? A partir do momento que você compartilhar. Hoje nós devemos buscar o reino de Deus e a vontade de Deus em primeiro lugar, antes de buscar as nossas necessidades. Aprendemos que Deus se preocupa e nós devemos buscar sim as nossas necessidades físicas e materiais nele. E aprendemos que Deus está cuidando da gente todos os dias. E por isso nós devemos ser gratos. O fato de você estar presente aqui hoje, eu já falei isso hoje, é motivo de gratidão. Agradeça. Tem pessoas nesse momento que estão no leito de um hospital. A Mandinha, esses dias, estava em casa. Presa dentro de casa, doente. Não podia sair, doente. Hoje, graças a Deus, está aqui. Fiquei feliz quando vi você entrar aqui, Mandinha. Graças a Deus, está aqui. Recuperado. Existem pessoas que estão internadas nesse momento. Talvez são parentes seus, amigos, conhecidos. Ore por essas pessoas. E ao mesmo tempo agradeça que você está aqui, podendo clamar por ela. Ore pelas pessoas que estão passando fome nesse momento. Peça a Deus a oportunidade para você diminuir a fome do nosso país. Você pode. Nós podemos.